Você faz e-mail marketing, você tem campanhas rodando, tem automações programadas e até tem leads entrando frequentemente na sua base. O e-mail marketing, ele é um dos canais que mais tem retorno no mercado digital. O ROI médio desse canal é de R$ 1 investido para 36 a 42. Pesquisas mais recentes, essa é uma pesquisa da Litmus, né? Mas pesquisas mais recentes mostram que está muito mais próximo a 36 e 40 reais. E o dado que o mercado mostra e repete é isso. Mas a pergunta é, você sabe o quanto você gera? Qual é a receita do seu e-mail marketing? Se eu te perguntasse isso, você saberia responder? Porque a maioria não sabe. E esse é um dos grandes problemas que existem. Porque quando você não sabe onde está o seu gargalo, qualquer ação que você toma dentro do seu e-mail acaba sendo um chute. Então o mercado diz que o e-mail marketing ele tem um dos maiores ROIs, que é um canal de confiança e que tem um ROI comprovado, que você pode disparar essas comunicações e chegar a qualquer momento, sem depender de algoritmo. Mas o que a maioria vive? Canal impossível de provar resultados, ações sem direção, e não existe um diagnóstico ausente a ponto de você entender aonde você está errando. É como basicamente consertar um carro sem abrir o capô. E esse vídeo ele tem como objetivo justamente poder te ajudar a identificar esse gargalo. E lá na frente eu vou te mostrar uma forma prática de você poder fazer isso em menos de 5 minutos, bem simples. Deixa eu te contar o que acontece na maioria das operações de e-mail marketing que eu vejo por aqui. O lead, primeiro ponto, ele entra na base e ele não recebe nada relevante nas primeiras 24 horas. Isso é um desafio, porque para pensar, a pessoa acabou de se converter na sua isca, no seu formulário, no seu lead magnet, que tem até o livro do Alex Hormozi aqui atrás. E essa janela de 24 horas da conversão do lead é a janela mais importante para que você consiga trabalhar. E um dado relevante aqui, welcome emails, que são esses e-mails de boas-vindas, eles tendem a ter 4 vezes mais aberturas do que e-mails disparados por campanhas. E isso é muito relevante, porque quando você capta a atenção da pessoa logo no começo e você educa ela a consumir a sua comunicação por esse canal, isso tem uma relevância muito grande. O outro ponto são os disparos cegos, que é basicamente quando a nutrição acontece, a grande problemática, né? Acontece quando alguém lembra de uma forma totalmente aleatória, sem estratégia. Então, assim, tem algo para vender, você manda e-mail. São semanas inteiras sem mandar e-mail, aí vem uma nova promoção, você tem um reluzir e você começa a mandar e-mail para essas pessoas. E a verdade é que todo mundo recebe esse tipo de e-mail. E um dado interessante da Campaign Monitor é que campanhas segmentadas que são pensadas, estratégicas, mas focadas em um grupo e pensando no comportamento desse grupo, tendem a ter 760 mais conversão, mais receita do que um e-mail totalmente genérico. E o que é muito comum também. No final, o e-mail acaba virando um custo não ativo porque você não tem uma inteligência que é gerada por meio desse canal. E sem rastreamento, sem atribuição, sem dado, o e-mail acaba de fato virando um custo para você. E aí chega alguém, o diretor, se você for essa pessoa, você começa a refletir. Beleza, mas por que a gente investe nisso? E aí acaba sem resposta ou tomando decisões até impulsivas. E não é julgamento, tá? Mas você prefere trocar de plataforma para uma plataforma mais barata, ou você prefere bater o martelo e dizer que o e-mail marketing ele não funciona para você. Ele não vale a pena e é normal, tá? Mas é mais comum do que parece, mas não quero dizer que você é incompetente ou algo assim. É porque ninguém te ensina a olhar para a operação do e-mail como um sistema. Todo mundo ensina a fazer disparo, o passo a passo, a montar as copies. O Cloud tá por aí para poder te ajudar a criar até sequências boas, mas ninguém te ensina a fazer isso de uma forma inteligente e principalmente diagnosticar onde está o gargalo do seu problema. E se você se identifica com algumas dessas situações, se inscreve aqui no canal, porque é o tipo de conteúdo que eu faço aqui. Critério aplicado, e-mail marketing na prática, sem hack, sem truquezinho, mas de uma forma bem analítica e criteriosa. Mas vamos lá, os 4 blocos que eu quero trazer aqui para você: captação, nutrição, conversão e visão sistêmica, que na minha visão talvez seja uma das mais importantes. Se um bloco desse está fraco, a estrutura inteira fica fraca. Mas vamos partir para o primeiro ponto, que é a parte da captação. Na captação, acontece quando o lead entra na sua base. Reflete comigo, o que acontece com o seu lead? Ele tem um e-mail só, um e-mail genérico,
ele tem uma sequência genérica. Você sabe onde os leads eles mais convertem na parte do seu e-mail de onboarding, basicamente. Tem um benchmark que mostra que... de mercado, tá? Isso, se eu não me engano, é da Mail Model, que mostra que as taxas de abertura de boas-vindas, elas giram em torno de 50% a 60%, enquanto a média de aberturas de campanha, isso aberturas legais, tá? Giram em torno de 20%. Se você está com campanhas abaixo de 15%, 10%, você tem um grande problema de, provavelmente, entregabilidade, de abertura ou mesmo de segmentação. E se sua operação está abaixo disso, o resto começa a ficar meio comprometido. Segundo ponto, nutrição, que esse é um dos blocos que, no geral, mais tem problema. Você segmenta seus leads pelo comportamento, envia e-mail com consistência, sabe quantos leads inativos tem na sua base? Porque isso importa mais do que saber quantos inativos já passaram na sua base. Normalmente, 40% a 60% das pessoas, elas mantêm leads na base que não abriram nada nos últimos 90 dias. E se você faz e-mail de uma forma consistente, pode ser nem tão consistente, uma vez por semana, mas principalmente se você faz e-mail de uma forma consistente de 2 a 3 e-mails por semana, e esse lead não interage com a sua comunicação, você pode tomar algumas decisões com base nesse comportamento. Segundo até o HubSpot, 39% das empresas acabam segmentando os seus e-mails. E é uma parcela muito pequena. Imagina que 60% das pessoas nem sequer trabalham com segmentações e fazem disparos para a base como um todo. Campanhas segmentadas geram 760% de receita a mais do que outros tipos de campanha. Isso é um impacto, até coloquei aqui, que é silencioso. Isso aqui, aos poucos, vai destruindo a sua reputação, vai impactando a sua entregabilidade. Um dia seu e-mail está na caixa de entrada, no outro dia está na caixa de promoções, depois no spam ou lixeira eletrônica. E isso compromete muito o seu negócio para que você chegue a começar a cogitar a parar com o e-mail marketing, a cortar pessoas que fazem isso na sua equipe, porque a problemática ela está muito mais a fundo. Por isso que é importante fazer o diagnóstico. Tem a conversão, que é para você refletir, né? Você consegue atribuir uma receita direta ao e-mail marketing ou, de alguma forma, você tem as UTMs configuradas? Isso porque o e-mail, ele tende a ter uma conversão de 4 vezes mais do que a rede social. Claro que comparando o tamanho de base e comparando as ações que são feitas. Mas isso é um problema quando você não mede, porque se você não sabe o quanto você está medindo, o e-mail ele acaba sendo um custo para você e para o seu negócio. Quando você sabe... Pelo contrário, ele acaba virando um ativo. Então, é bonito falar que o e-mail converte 4 vezes mais do que rede social. Mas preocupante quando você olha para o seu negócio e você vê isso sendo impraticável. Um negócio muito distante, mas não é tão distante quanto eu vou mostrar aqui para você. E por fim, tem a visão sistêmica, que é se o seu e-mail marketing ele alimenta outros canais, o tráfego pago, o WhatsApp, o time comercial mesmo, se ele atualiza automaticamente o seu CRM, se você consegue, além de disparar campanhas, aproveitar esses dados de alguma forma. Porque esse retroalimentar, ele é muito importante porque ele não atribui receita direta ao e-mail marketing, mas ele contribui para o crescimento da empresa como um todo. Feedback para o tráfego pago, feedback para o time de copy e até mesmo o time estratégico para saber qual comunicação está convertendo mais. E assim, isso aqui eu diria que é uma das coisas principais dentro dos 4 pontos. Normalmente todos os gargalos estão comprometidos, mas esse gargalo especificamente, ele é o gargalo que nem sequer existe dentro das empresas normalmente. E o ponto mais importante aqui, a maioria das pessoas que eu acabo atendendo por diagnóstico e tudo mais, se não tem um dos blocos, tem a maioria, tá? E um desses blocos, ele já puxa o seu desempenho lá para baixo. Agora, o problema é, como que eu encontro esse ponto, né? Uma vez que eu falei aqui nesse vídeo até 9, 10 minutos, eu falei bastante coisa, mas você pensa, qual é o gargalo que eu tô, né? Você precisaria de um diagnóstico um pouco mais aprofundado, um diagnóstico de verdade. Mas, baseado em algumas perguntas, isso aqui é possível de poder identificar. E aí, para isso, eu desenvolvi um mapa de gaps do e-mail marketing, que é simples, 8 perguntas, que você vai levar 5 minutinhos para poder responder, e que no final... você recebe um diagnóstico personalizado. Não é um diagnóstico genérico, não é um diagnóstico que é baseado em simplesmente olhar a sua métrica e falar que sua métrica está ruim ou não. Mas é trazendo, sim,
esses gargalos para jogo para te mostrar o que você pode fazer e como você pode resolver esses gargalos. O link está na descrição, é o primeiro link para você poder fazer. Mas por fim, né, para resumir tudo, quando você responde essas 8 perguntas, o mapa ele calcula o desempenho da sua operação em cada um dos blocos e entrega 3 coisas, que é a sua zona geral, o gap principal e também o próximo passo que você deve dar. Porque identificar é o primeiro passo. Mas saber o que fazer com essa informação é isso o que transforma o diagnóstico em uma decisão. Quem enxerga o mapa para de reagir e começa a decidir. E isso faz toda a diferença para que você comece a gerar resultados por meio do seu e-mail marketing. O mercado vai continuar te empurrando ferramentas novas, novos canais, a inteligência artificial está aí para isso. Mas se você não decide ajustar, apertar o parafuso dos gargalos que você tem nas ferramentas atuais de agora, eu falo isso porque o e-mail marketing é um canal que está aí há décadas sendo utilizado. Há anos as pessoas falam que ele vai perder performance, que ele vai morrer, e há anos a gente vê que ele tem uma performance muito boa, que ele tem vendas, que ele tem uma representação de fatia de faturamento e de contribuição para a área estratégica muito grande. Quanto mais você olha de uma forma cega, mais você vai vendo essas ferramentas como novas soluções. E a verdade é que o que funcionava antigamente funciona hoje, só que de uma forma um pouco diferente. E é para isso que eu quero te ajudar com esse mapa. Por isso, clica aqui na descrição desse vídeo, nesse primeiro link, para eu poder te ajudar de uma forma mais prática, te fazer enxergar esse gargalo e te mostrar como o e-mail marketing pode e deve funcionar para o seu negócio. Te vejo no próximo vídeo. Valeu! E não esquece de se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? E comenta aqui qual é o seu gargalo. Ou qual você acha que é o seu gargalo. Só para eu poder entender também. Te vejo no próximo vídeo e valeu!